Bom, nós vamos direto ao assunto, porque tem muita coisa. Da outra vez que eu estive aqui no ano passado, eu também disse que não ia dar tempo e deu. Eu espero que o mesmo aconteça esse ano, embora eu sou um pouquinho mais pessimista, porque realmente tem bastante coisa para a gente ver. Por quê? Eu irei hoje colocá-los em contato com o texto da Base Nacional Curricular Comum. E por que eu quero fazer isso? Porque não adianta nós ficarmos apenas falando sobre o tema. É preciso que vocês tenham um contato direto com a Base Nacional. Mas, antes disso, eu quero fazer uma brevíssima introdução. Antes de começarmos a ver alguns trechos da base para vocês perceberem a seriedade do que nós temos diante de nós. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: a Base Nacional Curricular Comum é ilegal. Ponto final. Não há o que dizer. Ela fere o princípio federativo. A União não tem direito de ensinar ninguém. A União não possui escolas. E é muito importante dizer isso, porque quando a União se arroga o direito de ensinar e de dizer aquilo que os alunos irão aprender, ela está ferindo os próprios princípios pelos quais ela existe. Isso precisa estar bem claro na nossa mente. Tão claro que eu não quero nem explicar muito para que ele não fique menos claro do que isso, né? Existem muitas ginásticas feitas para tentar arranjar um espaço legal para a Base Nacional Curricular Comum. Mas esses arranjos são totalmente artificiais. Basta dizer que, embora a Constituição de 88 tenha previsto que houvesse um currículo mínimo, e depois a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 ter estabelecido que houvesse de fato diretrizes e bases para a educação nacional, o ministro da Educação do período do Fernando Henrique Cardoso, Paulo Renato Souza, quando quis estabelecer algo parecido com uma base nacional curricular comum, disse, e está escrito no livro dele chamado A Revolução Gerenciada, que não seria possível legalmente estabelecer um currículo nacional, e por mais que a base diga no seu início que ela não é um currículo, um livro dessa grossura, que diz ano a ano o que os alunos devem aprender detalhadamente, é um currículo, e é mais do que um currículo. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos entender de cara é isso, e essa ideia tem que estar muito, muito, muito clara para nós. Há uma conferência que eu dei da comunidade Pantocrátor de Campinas sobre esse assunto, em que eu vou percorrendo todo o tema legal e vou mostrando que isso é um abuso sem respaldo na Constituição e sem respaldo na nossa tradição pedagógica. Não há motivos e nem espaço mesmo para que se proponha algo assim. Primeiro lugar. Segundo lugar, por que se quer estabelecer uma base nacional curricular comum? Se diz
a desculpa retórica que se dá é que nós precisamos criar uma unidade de ensino no país, porque os alunos são transferidos de um lado para outro e quando eles chegam numa escola, eles não têm noção do que se está ensinando no outro lugar. E que, portanto, você criando uma base nacional, você estabelecendo os conteúdos que se devem tratar ano a ano, isso vai beneficiar os alunos. Só que isso não é verdade. Por quê? Até parece que basta você colocar um conteúdo num papel que aquilo já estará adaptado à capacidade cognitiva dos alunos. Só existe um jeito de favorecer o aluno, que é exatamente fazendo o movimento contrário. Ao invés de você generalizar mais a educação, é você especificá-la mais, individualizá-la mais, a tal ponto que cada aluno seja atingido na sua individualidade. Então é exatamente o movimento contrário. Qualquer pedagogo sabe que quanto mais personalizada a educação, tanto mais é eficaz. Não é necessário ser pedagogo, inclusive, para perceber isso. Portanto, qual é o verdadeiro objetivo que há por trás de se criar uma base nacional curricular comum? Ela não está sendo criada para ensinar os alunos. Não é necessário, para fins pedagógicos, estabelecer uma base nacional curricular comum. Ela está sendo estabelecida porque ela é um ótimo meio para que assim você consiga difundir uma ideologia por toda a sociedade. O caminho mais adequado, menos problemático para um ideólogo é estabelecer-se através do sistema educacional, que, aliás, no Brasil nem deveria existir. Nós deveríamos ter sistemas plurais de educação, né? Não só porque somos uma união de entes federativos, mas porque esses entes federativos têm sistemas ainda mais locais de ensino, que deveriam estar ainda mais ordenados para atender os alunos daquela área específica. Seria exatamente o movimento contrário. Agora, quando você quer impor uma ideologia, sem problemas, quando você quer fazer essa ideologia prosperar, o melhor caminho para isso é, sim, você centralizar a educação. E é exatamente para isso que a educação está sendo centralizada. E isso não é apenas uma teoria, isso está acontecendo na realidade. E o melhor modo de nós percebermos isso é analisando a própria Base Nacional Curricular Comum. Nós tivemos 3 versões da BNCC. A primeira versão foi apenas um boneco, que foi muito piorado na segunda versão, que era um documento de 672 páginas, completamente assustador, era um negócio inadmissível, né? E aí se fez, depois da caída da presidente anterior, e que tomou posse o atual presidente, se fez a terceira versão, já com o novo Ministério da Educação. E em relação à segunda, sem dúvida nenhuma, ela está melhor, mas não está muito melhor não, porque na verdade está tudo muito mais diluído, muito mais disfarçado, mas como nós vamos ver aqui, analisando, nós vamos perceber que os problemas estão todos lá e eles são de uma gravidade extraordinária, né? Quer dizer, o que está vindo por aí é uma tsunami, é uma catástrofe terrível e nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos, inclusive, não apenas nos preparar, mas nós precisamos fazer algo e no final nós vamos falar um pouquinho de algo a ser feito a este respeito. Ora,
Dito isso, só queria fazer uma ressalva, né? Algumas pessoas podem até se questionar sobre o ministro da Educação, se ele realmente é consciente de tudo isso que está na base. E eu digo para vocês com bastante certeza do que eu estou falando. Eu acredito que ele não tem consciência do que está aqui, né? Nós sabemos que o Ministério da Educação é aparelhado, de todos os ministérios da República, ele é o mais aparelhado. Não apenas o Ministério da Educação, mas o Fórum Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação, os outros órgãos de educação são completamente aparelhados no país e isso, somando-se a isso, tem todo um trabalho em nível internacional de fundações, de pessoas cuja intencionalidade não é bem conhecida pelo ministro, pelas pessoas que compõem, enfim, todo o Ministério da Educação no país. E exatamente por causa disso, essa somatória de forças faz com que, no próprio texto da Base Nacional Curricular Comum, nós vejamos que há uma pluralidade de posições em disputa. Você não tem uma coerência no texto, né? Você tem um texto em que há muito de marxismo disfarçado, há muito de escola de Frankfurt disfarçada, mas, ao mesmo tempo, há muito de nova ordem mundial disfarçada. Aliás, as duas coisas não são contraditórias. Quem conhece um pouco o assunto sabe que o pessoal da nova ordem mundial se serve dos marxistas para fazer aquilo que eles querem, né? A despeito da vontade dos próprios marxistas, que talvez pensem ingenuamente que conseguirão vencê-los, né? Fazendo andar adiante a sua teoria, mas não conseguirão, por causa do nível de causalidade que é muito flagrante. Ora, dito isso, vamos dar uma olhada no texto. Então nós vamos eu passei hoje o dia inteirinho só fazendo essa compilação, para que vocês pudessem acessar aqui o texto da base sem precisar ler corridamente todas as 380 páginas que a compõem, né?